falando, um pouquinho antes de iniciar, um pouquinho de onde eu vim, né? Para vocês entenderem por que que eu tô aqui e como é que eu cheguei nesse ponto aqui para falar um pouquinho das gestantes, enfim. Vou pedir para que vocês, se vocês quiserem me interromper, perguntar, para que vocês fiquem à vontade, tá? Não tem problema nenhum, não precisa deixar só para o final. Se quiserem ir comentando, falando, a gente vai fazendo uma troca, tá tudo bem. Bom, a psicologia, ela não é minha primeira formação, né? Eu iniciei meus estudos aí com uma coisa que eu achava aparentemente que não tinha nada a ver. Eu fiz comunicação social, com ênfase em cinema e audiovisual. Estudei bastante a parte da comunicação, né? Depois que eu fui para psicologia, e aí já na faculdade eu gostava muito da parte dos estudos da infância, e assim que foi que eu parti é, dessa parte mais materno-infantil, né? Eu falo que eu fui indo das crianças até as pequenininhas até chegar no útero. Então, eu terminei a faculdade e resolvi que eu queria fazer residência, porque eu tinha muita vontade de trabalhar com psicologia hospitalar, que é a área que eu tô hoje. Então, eu fui fazer residência num hospital de alto risco, um hospital que tem aqui próximo Bragança Paulista, né, o HUSP, eu não sei se vocês conhecem, né, a Faculdade de Medicina de Bragança. Então eu fui fazer a residência lá porque lá eles tinham uma residência multiprofissional. Então eu entrei na neonatologia e aí entravam comigo mais quatro colegas, né? Então era físio, enfermagem, nutri, farmácia e psico. Então a gente ficou 2 anos só na parte de atendimento de alto risco, onde eram toda a parte materno infantil. Então atendimentos da pediatria, gestantes, UTI neonatal e pediátrica. E aí foi lá que a gente começou com o projeto do atendimento psicológico com as gestantes de alto risco, né? A gente tinha um ambulatório, e nesse ambulatório a gente fazia o pré-natal, que a gente chama de pré-natal psicológico, vou contar um pouquinho para vocês aqui. E o pré-natal psicológico a gente fazia junto com a equipe da GO, lá do hospital, né? Então a gente fazia esse atendimento junto. Então, as gestantes iam, passavam com o médico e passavam com a equipe da psicologia também. Então, eu trouxe para vocês hoje um pouco desse atendimento, né, de como funciona, como é que a gente vai mesclando isso com a psicologia hospitalar. Hoje eu continuo trabalhando em hospital, trabalho em 2 hospitais aqui de Atibaia, que é a cidade que eu moro, e também tenho a parte da clínica. Então, vou contar um pouquinho para vocês dessa jornada, trazendo um pouco da parte teórica, né? É, de todo esse embasamento para o pré-natal psicológico e para as gestações de alto risco, as malformações e um pouquinho dessa parte. Me situem um pouco, eu tenho aqui, é uma equipe multi ou são estudantes só de medicina? Como é que a gente tá? São só estudantes de medicina, mas aqui são vários períodos. Tem desde o segundo, primeiro período até o 11º. Ah, legal, tá bom. Então vamos lá, pode passar, por favor. Eu comecei aqui colocando para vocês um pouquinho, contextualizando, né? Um pouco sobre a saúde mental, para a gente pensar um pouco no cenário da parte da mulher, né? Se a gente pensar entre prevalência para questões de saúde mental, e a gente pegar homens e mulheres, a gente vai ter maior prevalência, das mulheres, né, em depressão, ansiedade e estresse. Então, aqui a gente já vai ter essa, falo assim, nessa seletividade desse grupo, que é o grupo que a gente vai trabalhar daqui para frente na nossa discussão. Então, a gente tem uma maior prevalência de depressão, ansiedade e estresse nas mulheres. E aí a gente vai afunilando um pouquinho, pensando em quais períodos a gente pode ver essa maior prevalência, né? Então, a gente tem na adolescência, no ciclo gravídico puerperal e na parte de climatério e menopausa. Ou seja, aqui a gente vai pensar muito e focar muito na parte de atendimentos dos médicos de ginecologia e obstetrícia, porque eles vão pegar esse maior público, né? Então, é por isso que a gente tem que pensar nesse olhar conjunto, porque muitas vezes essas mulheres elas vão chegar primeiro para esse GO, né? Para depois irem passar com a gente. Então, esse olhar aqui, ele é muito importante. Às vezes a gente vai ter
uma adolescente no ciclo gravídico puerperal, né? Ou uma mulher que pensou que estava entrando no climatério, na menopausa, e na verdade tinha uma gestação aí, né? Então, a gente vai misturar muito esses ciclos e vai misturar muito essa prevalência, o que quer dizer que a gente tem um risco muito maior. Pode passar. Aí. Eu gosto de começar falando algo que vai puxar bastante a psicologia, né? Para a gente poder pensar junto nessa parte um pouco mais multiprofissional, né? Como é que a gente pode olhar para além da parte médica? Porque você sabe muito melhor do que eu de toda essa parte, né? De parte, de questões maternas, medicina fetal e tudo mais. Então, eu gosto que a gente reflita um pouco de um outro lado para que vocês possam pensar além da parte fisiológica. A gente começa falando aqui do mito do amor materno, porque é algo que vai bem de encontro com todas essas questões. A Elizabeth Badinter, ela é uma autora que ela vai falar, ela é uma psicanalista, né, estudiosa dessa parte materna, e ela vai falar do mito do amor materno. Então, primeira coisa, para a gente desconstruir um pouco daquilo que é exigido da mulher, né? Porque a gestação, ela vai falar de muitas questões sociais também, além daquilo que é fisiológico. Então, qual é o peso que a sociedade vai atribuir a essa função, né, da maternidade? Uma vez que uma mulher está grávida, todo mundo vai falar, nossa, que bom, né? Que felicidade, que alegria. E a gente sabe que muitas vezes na prática não é assim. Então, ela vai desatrelando um pouco dessa questão de nascer mãe e tornar-se mãe. A gente já vai olhar hoje para esse conceito mais para o tornar-se mãe, né? Não quer dizer que é porque você é mulher que você vai querer aceitar uma gestação, que você vai gostar de estar grávida e que você vai querer um maternar. Então, ela vai falando que aos poucos você vai se tornando mãe, né? O quanto ela desvincula esse amor incondicional, né? Então, descobrir que eu tô grávida, eu amo, tô apaixonada pelo meu bebê. Isso acontece? Sim, pode acontecer, mas isso não é a regra. Então, o quanto esse amor ele pode ser construído. É, a gente vai, eu sempre comparo os nossos amores que a gente tem ao longo da vida. Para a gente gostar de alguém, ter um relacionamento, né? Se a gente for pensar aí numa relação de duas pessoas, a gente vai conhecendo essas pessoas até a gente ver que tem interesses em comum, a gente vai gostando e aí, né, a gente vai amando essa pessoa. Existem amores que são amores assim muito rápidos, né? A gente olhou amor à primeira vista? Existem. Mas a gente sabe que eles são a minoria. Então, a gente vai colocar isso como também pode ser, né, relacionado ao amor da mãe. Ela também pode ir construindo isso com o bebê e muitas vezes isso pode ser só depois do nascimento. Então, isso também é válido, né? Isso também é permitido. E a gente também vai separar muito, olhando as nossas novas configurações familiares, a mãe biológica dessa função do agente materno. Hoje a gente tem diversas configurações familiares, em que a gente pode, por exemplo, pensar em dois pais, né? E aí a gente não vai ter esse agente, não, a gente vai ter esse agente da função materna que vai ser desempenhado por um papel de uma outra pessoa que não é uma mulher feminina, né? No seu fator biológico. Então, para a gente também conseguir desvincular um pouco essa mulher, né, com as suas questões aí biológicas, fisiológicas, de quem vai desempenhar essa função materna. Então, quem é o agente da função materna? A gente sabe que o maternar ele pode ser feito por qualquer pessoa que vai ser colocada para essa criança como esse agente, né, que vai desenvolver e vai ali fazer esse papel. Então, o quanto a sociedade cobra uma coisa que a gente sabe que na prática vai se desvinculando de tudo isso, né, dessas questões sociais, para essa condição de ser mulher, né? Então, não necessariamente eu sou mulher, eu tenho que gestar, ou tenho que gostar de gestar, ou tenho que cumprir a função materna. Então, eu quero que a gente parta daqui, né, para esse pensamento, desvinculando um pouco dessas questões. Pode passar. Aqui, também quero que a gente olhe os trimestres da gestação, né? A gente está acostumado em falar nos trimestres,
trimestres, nas semanas, sempre olhando para o desenvolvimento aí gestacional, embrionário, o que que eu vou esperar de uma gestação, quais são os sintomas que essa gestante pode apresentar, né? O que que eu espero do desenvolvimento desse embrião, desse bebê que vai se formando ali, né? Então, o que que a gente vai pensar aqui? Que essa gestação, esses trimestres, eles também são divididos da forma como a mulher pensa, como a mulher sente e como esse bebê vai se desenvolvendo também da parte emocional. A gente não pode se esquecer que a nossa saúde mental, a gente cria desde a barriga da nossa mãe, que a gente não se lembra. Mas é durante todo esse período gestacional e principalmente quando o bebê nasce. Agora a gente já tem muitos estudos aí de reações do bebê dentro desse ambiente intrauterino. Então, a parte da neuropsicologia vai estudar bastante essa parte de como o bebê já vai se manifestando dentro desses trimestres aí gestacionais. Eu fui a um congresso em que tinha uma médica de medicina fetal, e ela estudou através dos ultrassons que ela fazia, ela foi estudando as modificações do bebê também ao ambiente intrauterino. Então, como ele se manifestava diante dessa mãe, e dentro daquilo que ela oferecia e dentro do ambiente que ela vivia. Então, já tem estudos aí olhando para isso. A gente já tem estudos intrauterinos disso. Mas, pensando um pouquinho depois, é o que eu sempre digo: o bebê, ele não conhece o mundo. Ele vai conhecer o mundo a partir de quem está apresentando o mundo para ele. E é por isso que é tão importante a gente cuidar dessas mulheres. Porque cuidando delas, a gente está cuidando deles também. Então, olhando para esses trimestres, vamos pensar um pouquinho aqui, unindo a parte fisiológica, o que a gente espera dessa gestação, mas também a parte emocional. Então, no primeiro trimestre, o que que eu vou ter ali? As reações emocionais, principalmente aí frente à descoberta dessa gestação. E aí isso vai entrar um pouco no que eu disse do slide anterior. Eu sou uma mulher que estou tentando engravidar e descobrir há quanto tempo eu estou tentando, né? Porque isso também vai influenciar. Se eu sou uma tentante, se eu fiz uma fertilização, se eu não quero uma gestação, se eu nunca pensei em ter um bebê, como é que eu vou descobrir isso? Se é que eu vou descobrir aqui, né? Porque a gente que tá nessa área sabe que muitas vezes isso passa do primeiro trimestre, a gente vê, isso não é incomum. Mas quando isso é descoberto aqui, quais são as reações emocionais que eu tenho frente a essa descoberta? Isso vai guiar muito do processo que a gente vai ter aí ao longo dessa gestação. Então, se é uma gestação desejada, se ela não é desejada, mas ela é algo que tinha uma expectativa, né? É desejada, mas não é planejada, ou não é planejada, mas é desejada. Então, isso vai dizer muito do processo que a gente vai ter ao longo dessa gestação. No segundo trimestre, a gente vai ter as mudanças corporais mais significativas. Então, aqui no primeiro trimestre, eu tenho um período da gestação muito complicado, mesmo para aquelas que querem gestar, né? Porque eu não tenho barriga, ninguém sabe que eu sou gestante na maioria das vezes, né? Eu não entendo muito o que está acontecendo. Muitas vezes eu tenho questões aí fisiológicas que são mais difíceis, então, muitos vômitos, muita náusea, não consigo comer, tem mulher que fica inapetente. Então, aí são desafios que são mais velados. A gente tem, mas, poxa, eu só vomito, ninguém sabe que eu sou gestante, não tenho barriga, o que que eu vou fazer com isso, né? No segundo trimestre, a gente já tem essas mudanças corporais mais significativas, a gente tem uma barriga que começa a aparecer, e aí a gente vai dando mais força para esse bebê imaginado. Então, eu consigo me conectar muitas vezes mais a esse bebê, começo a ter essa imaginação de como vai ser esse bebê, né? Como é que esse bebê vem? A gente vai pensar também que no primeiro trimestre, aí, primeiro comecinho do segundo, 11 a 13 semanas, eu tenho o primeiro morfológico, que é um exame que hoje a gente sabe que traz pra gente, né? Vocês sabem muito mais do que eu, mas ele traz aí muitas questões, a gente já tem diagnósticos aqui, né? A gente já tem aí apontamentos para alguns diagnósticos de malformação que podem aparecer com algumas nuances aí nesse primeiro morfológico. Já no segundo trimestre, a gente vai ter o segundo morfológico, que vai trazer para a gente, então, todas essas questões aí, talvez, de malformações. Eu tenho muitos casos para ir falando para vocês ao longo aí, né,
dessa aula. Vou colocar um exemplo aqui muito interessante, que foi de uma paciente que ela estava com uma gestação tranquila, muito desejada. Ela tinha uma outra filha que queria muito uma irmã. Demorou um pouquinho mais para engravidar, então era um bebê muito desejado. No segundo trimestre, quando ela estava ali por 22, mais ou menos, 22 semanas, ela foi fazer o segundo morfológico e ela descobriu algumas malformações nesse bebê. Depois ela veio descobrir que a bebê dela tinha síndrome de Edwards, né? Uma pessoa da área médica também, que estava vivendo. Eu falo que a caixinha da ignorância nessas horas é ótima, né? Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente se desespera e mais difícil é. Isso não quer dizer que a gente não vai mostrar para essa paciente toda a realidade, mas a forma de lidar é diferente. Quando eu tenho pacientes médicas ou da área da saúde, das pacientes que não são, né? Essa era uma pessoa da área médica e ela me falou uma frase que ficou muito marcante, assim. Ela falou para mim assim, Mari, eu queria saber quem é que roubou aquele bebê que eu tinha perfeito até as 22 semanas e trocou por esse bebê que não tem expectativa nenhuma de vida, né? Porque a sensação que eu tenho é que eu estava vivendo uma gestação ótima, desejada, eu tinha um enxoval, eu tinha tudo feito, e de repente eu fui para um ultrassom e o médico me disse que nada daquilo era real. Então, aqui a gente pode ter muitas quebras importantes dessa gestação. Para vocês entenderem o desfecho de tudo isso, né? A bebê dela nasceu com 25 semanas, pesou aí 500, 600 gramas mais ou menos, ficou algumas horas na UTI Neo e faleceu. Então, ela teve a despedida dessa bebê também. E ela falava muito isso pra mim, né? Alguém trocou esse ultrassom, alguém pegou a minha bebê da minha barriga e trocou, e agora eu não tenho mais aquilo que eu achei que eu tinha. Então, a gente lida com muitas frustrações e quebras de expectativas aqui, pensando nessa parte de malformação, foi pensando nesse exemplo, né? Então, esse segundo trimestre, eu falo que ele do ponto de vista fisiológico, é quando ele se acalma, né? Quando a gente tem ali melhora um pouco essa parte de enjoos, náuseas, desconfortos. Ainda não é uma barriga muito grande, em que eu também tenho esse desconforto físico, mas aqui é onde a gente pensa que essa parte emocional ela se acentua mais, ela pode vir com mais potência. Já no terceiro trimestre, a gente vai lidar com uma ansiedade reativa que pode ter um aumento muito grande com a expectativa desse nascimento, com esse momento do parto. Se eu estou falando de uma gestação aí que não é de baixo risco, em que eu tenho um bebê saudável, isso pode acontecer por conta da via de parto. Será que eu vou ter o parto normal que eu me programei? Será que vai dar tudo certo? Como é que isso vai correr? Se eu tenho uma gestação de alto risco, muitas vezes essa mulher já está pensando aí, se ela vai ter um parto prematuro, ela já pesquisou sobre o UTI neonatal, ela já tá com muito medo, é, de como é que vai ser essa fase. Pensando numa malformação, então, é uma mulher que talvez saiba que seu bebê não tem prognóstico, quanto tempo eu vou viver com esse bebê e tudo mais. Então, a gente vai amarrando um pouco aí esses 3 trimestres. Pode passar. Então, aqui focando um pouquinho mais no alto risco, a gente tem dois cenários aí dentro do alto risco, né? Temos os diagnósticos maternos, então, diabetes, hipertensão, hipotireoidismo, e muitas outras questões, né? E o diagnóstico fetal, que a gente vai diferenciar um pouco. Ambos a gente vai, né, caracterizar como alto risco também aí emocionais para essa mulher, principalmente. Aqui, quando eu tenho um diagnóstico, muitas vezes, muito cedo, a gente vai ter esse luto do bebê real e do bebê ideal. O que que eu quero dizer com isso? O bebê ideal é aquele que a mulher idealiza. Então, como é que ele vai ser? Qual vai ser a cor do cabelo, a cor do olho? Ele vai parecer com quem? Né? E esse bebê real que muitas vezes se apresenta muito diferente. Então, um bebê que tenha uma má formação, um prognóstico reservado, muitas vezes nessa gestação ela já vai lidar com esse luto. A gente sabe hoje também que os estudos do luto vão mostrar que o luto não é só quando alguém morre, né? O luto vai ser a mudança de expectativas, quando eu tenho. Acho que a palavra mudança caracteriza muito melhor o luto do que o óbito, né? Porque o luto pode vir de uma mudança inesperada, o luto pode vir
de um término de relacionamento. Então, a gente pode usar o luto dessa forma. Aqui, do bebê ideal para o bebê real, a gente tem um salto muito grande. Mesmo porque, mesmo numa gestação saudável, eu não tenho como imaginar o bebê e ele nascer exatamente do jeito que eu imaginei. Muitas vezes a gente chega próximo, mas não perfeito, né? E quando a mulher tem uma questão, principalmente de um diagnóstico fetal, ela vai ter que lidar com isso muito cedo, né? Porque a gente tem aí muitas malformações que elas desconfiguram o bebê, né? Se a gente for pensar num bebê, por exemplo, com diagnóstico de Patal, né, em que é um bebê que vem numa configuração totalmente diferente e para qualquer pessoa, né, que já viu um bebê com esse diagnóstico é muito difícil, quanto mais para quem está ali parindo esse bebê. Né? A gente fala que o bebê, ele é a extensão do corpo da mãe, né? Ela é a extensão emocional daquilo que a mulher produziu. Então, quando vem uma malformação que desconfigura, principalmente a parte física do bebê, isso é muito difícil. É muito difícil. Então, a gente vai lidar com mudanças inesperadas, muitas vezes impacto na relação conjugal, né? Eu já tive muitos casos em que uma malformação, o marido culpou a mulher, né? A gente se esquece que a gente fala muito, né? Idade materna avançada, né? Mas a gente se esquece que a gente também vai ter aí o pré-natal do homem, a gente também vai ter as mudanças fisiológicas do homem que vão impactar nessa gestação. A gente tá falando de um par, né, que tá formando um bebê. Mas eu falo que sempre nessa hora sobra muito para a mulher. Então, também são coisas que a gente precisa pensar, principalmente quando a gente vai fazer um pré-natal. Eu coloco aqui a desintegração desses sentimentos, principalmente por essa briga aí do bebê ideal e do bebê real. Muita questão de depressão e ansiedade reativa, porque é muito difícil de isso se formular ali no meu emocional, né? E também vai ter uma influência muito grande no processo reprodutivo da mulher. Quando eu tenho uma perda, uma malformação ou um diagnóstico materno também, né? Passei por uma gestação super complicada, um diagnóstico de hipertensão, tive uma pré-eclâmpsia, fiquei internada na UTI, tudo isso vai ter uma influência muito grande nesse processo reprodutivo. Muitas vezes vai ser uma mulher que não vai querer mais filhos, ou que ela vai querer e não sabe como lidar com isso. Então, aqui é onde a gente pega. Tem que prestar muita atenção em quem é essa mulher que a gente está recebendo, seja no hospital, no consultório, ou no pré-natal. Ela já teve aí uma perda gestacional, ela já teve um diagnóstico materno na gestação anterior. Então, aqui eu tenho muitos exemplos para dar para vocês, né? Então, eu tenho uma gestante que ela passou comigo no pré-natal 2 vezes. A primeira vez ela tinha um diagnóstico de diabetes gestacional, mas ela estava acompanhando, estava fazendo dieta, assim, né? Ela não era uma paciente que não aderia a esse diagnóstico. E ela estava, assim, caminhando bem, a gestação dela estava caminhando bem. E quando ela foi na consulta dela de 31 semanas, a equipe não conseguiu pegar o BCF do bebê, encaminhou ela para o pronto-socorro, e ela estava diante de um óbito fetal. Essa paciente passou por toda a questão do parto, né? Teve a despedida desse bebê, e aí, 1 ano e meio mais ou menos depois, ela engravidou. De novo. E a gente foi desde o começo trabalhando como era essa gestação para ela depois de uma perda tão difícil e tão próxima, né? Bom, o que a gente cuidou muito foi que ela estava no mesmo pré-natal e no mesmo lugar físico disso. Então, toda vez que ela olhava para aquela sala em que ela não tinha escutado o batimento do bebê dela, era muito difícil, né? Ela tinha crises de ansiedade, enfim. Quando ela entrou na 31ª semana e ela foi no pré-natal, foi uma questão muito complicada, porque ela estava ali pensando na mesma questão. Será que eu vou ouvir o batimento do meu bebê? Será que isso vai dar certo? Né? Será que o meu bebê vai sobreviver? Então ela viveu uma gestação muito tensa, querendo chegar às 32 semanas e ter um bebê vivo. Era a única coisa que ela conseguia pensar. Então, a gente fez todo um trabalho com ela, porque ela não conseguia tirar fotos de gestante. Ela tinha muito medo de se conectar a esse bebê e não ter esse bebê, porque na outra gestação ela se conectou muito e ela não teve, né? Então, o trabalho foi se conectar a esse bebê, independente de quanto tempo esse bebê fosse viver, porque ninguém podia
prometer para ela que ela ia ter o bebê, que o bebê ia nascer saudável e que ela ia levar o bebê para casa. A gente não pode fazer isso, né? A gente tem um cenário em que estava me dizendo que estava tudo bem, mas a gente nunca pode, né, prometer isso para ninguém. Então, é, o trabalho foi fazer com que ela se conectasse com esse bebê, independente do quanto de vida esse bebê tivesse. E aí, esse bebê nasceu de 38 semanas, saudável, ela conseguiu levar ele para casa e ele tá bem, né? Mas esse trabalho foi um trabalho muito intenso aí, de que ela pudesse olhar para isso e conseguir lidar com isso, para que isso não tomasse toda a gestação dela e ela deixasse de ter ali aquilo que é mais genuíno do processo, né? Então, isso influenciou muito nessa questão do processo reprodutivo dela. Pode passar. É, uma coisa que a gente vai ver aqui muito importante é a condições socioeconômicas e o quanto isso impacta, né, nesses diagnósticos. No hospital que eu estava na residência, ele era um hospital SUS, tinha uma parte que também era particular e convênio, mas vamos dizer que ele assim, era 90% SUS, né? E ali, o quanto essas condições socioeconômicas, elas impactavam diretamente no diagnóstico e no prognóstico dessa mulher. Então, às vezes eu tinha mulheres com diabetes gestacional ou um quadro de hipertensão, e elas não tinham condições socioeconômicas de fazer a dieta, né? Então, às vezes ela vinha ali com um destro altíssimo, né? Aquele papelzinho que a gente pede para ela marcar ali, né? Os destros dela eram horríveis, eram péssimos, né? E aí a equipe falava, poxa, não tá fazendo diagnóstico, não tá fazendo, né? Aí o que precisa, não tá se alimentando bem, a gente faz tudo, mas a pessoa tem que colaborar, né? Coisas que a gente vai ouvindo. E quando a gente ia conversar com essa mulher e entender o que estava acontecendo, ela dizia, eu não tenho condição de comprar isso. Eu tenho que comer o que tem lá. Eu não consigo me alimentar com os horários que eu preciso, então fazer hipoglicemia. Então a gente precisa olhar para isso, porque isso é uma questão que impacta muito, né? Muitas vezes a gente vai pensar nessa condição socioeconômica também no nível de compreensão cognitiva e emocional. Então, eu entro ali como médico para explicar uma dieta, para explicar que ela tem que medir a pressão, para explicar o que que é um hipotiroidismo, para explicar para ela o que é um diagnóstico de malformação, será que ela tem compreensão cognitiva para entender o que a gente está dizendo para ela? Né? E também, às vezes, ela tem compreensão cognitiva, né? Ela tem um nível de escolaridade e tudo mais, mas o emocional dela tá permitindo que ela entenda, porque às vezes a minha cognição tá indo bem, mas muitas vezes eu entrava no consultório ou eu entrava numa sala de internação e a paciente me dizia assim: eu só escutei até o médico dizer. O seu bebê tem um diagnóstico. Depois disso, eu não escutei mais nada, porque o meu emocional bloqueou e eu não consigo escutar. Você pode me explicar? Porque eu não tenho ideia do que o médico falou, né? Então, tudo isso é muito importante em que a gente entenda para que essa comunicação seja clara, seja objetiva, para que a gente possa trabalhar junto e principalmente um ambiente adequado. Às vezes a gente tem ali uma sala cheia de pessoas, cheia de pessoas, né? A gente tem a gestante, a gente tem o esposo, a gente tem a mãe, a gente tem o médico, a gente tem 5 internos, a gente tem 2 residentes, a gente tem um psicólogo, o residente do psicólogo, e a gente vai dizer para ela que o bebê dela é mal formado, né? Então, a gente precisa também se preocupar em como é que isso vai chegar até ela, porque é algo que vai dizer sobre a vida dela e talvez sobre o futuro inteiro dela. Então, a gente também tem que cuidar e entender, desse processo. Eu coloco aqui essa questão de conscientizar e culpar, porque é isso. Vou pegar o exemplo da dieta, que é um exemplo fácil. Quando eu digo para ela que ela tem que fazer uma dieta, porque o diabetes gestacional é uma das maiores questões aí de óbito fetal, né? A gente sabe disso, e que ela precisa cuidar, porque senão o bebê dela vai morrer. A gente tem uma linha muito tênue entre conscientizar e culpar, né? Porque vocês, como médico, é que vão dar esses diagnósticos. A gente vai estar ali para amparar e para dar um apoio, mas quando eu digo para uma mulher tabagista, você não pode fumar na gestação. Porque se você fumar, seu bebê pode ter malformação, pode ter isso, pode ter aquilo. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu não sei da história dessa mulher. Eu não sei por que que ela está fazendo aquilo. Enquanto médicos, né, e como profissionais da saúde de uma forma geral, a gente não vai apoiar isso. A gente sabe que é errado e a gente sabe que a gente tem que fazer uma conscientização para que ela saiba que isso não é o melhor para ela e para o bebê dela. Mas é diferente eu conscientizar de eu culpar, né?
Então, isso é muito importante e é uma linha muito tênue aí que a gente tem entre uma coisa e outra. Então, conscientização é algo que todos nós temos que fazer. É a nossa obrigação dizer para ela que o cigarro vai acarretar tudo aquilo, ou se ela não fizer a dieta, vai acarretar tudo aquilo. Porém, sem que isso tenha um caráter de culpa, porque o que ela traz por trás do cigarro, por trás de tudo que ela trouxe ali, tem uma história. E muitas vezes a gente precisa entender dessa história, né? Então a gente vai receber muitas questões nesse consultório que são importantes, ou mesmo ali nesse hospital. Aqui eu coloco o diagnóstico pré-natal do diagnóstico puerperal, no puerpério, por quê? Porque a gente vai ter muita diferença aí. Vocês já devem ter passado por isso aí, pelo menos alguns de vocês. Quando eu tenho um diagnóstico, principalmente de malformação, nesse pré-natal, eu falo que não existe preparação, mas a gente consegue ir conversando sobre isso, né? Olha, o seu bebê vai ter uma mãozinha torta, um pezinho torto. O seu bebê, por exemplo, não vai respirar sozinho quando ele nascer, ele vai precisar ir para UTI, ele vai ser entubado. Ou o seu bebê vai nascer quando ele tem uma gastroesquise, por exemplo, ele vai precisar, né, ser operado assim que ele nasceu. Seu parto tem que ser cesárea, porque ele vai ser operado depois, em seguida, né? E ele vai imediatamente para a UTI, né? Você não vai ver o seu bebê quando ele nascer. Ou o seu bebê tem uma questão cardíaca que vai precisar de uma cirurgia, não é imediatamente, mas ele vai precisar ficar na UTI até que ele consiga uma cirurgia. Então, tudo isso são diagnósticos que no pré-natal a gente vai aí de uma certa forma, tendo um preparo, pelo menos uma conversa com essa mulher. Quando isso acontece direto no puerpério, porque também a gente sabe que isso acontece muito, né? Isso vem de uma forma muito forte, porque a gente vai falar um pouco mais de puerpério ali para frente, e o puerpério ele é uma mistura de sentimentos muito grande, né? A gente sabe que a gente tem uma oscilação hormonal muito grande, a gente tem muitas coisas que a mulher vai lidar já estando com o bebê perfeito que ela levou para casa no segundo dia. Quando isso não acontece e vem esse monte de informação, isso é muito difícil. Aqui eu quero colocar um caso para vocês eu tenho uma mesma paciente com os dois diagnósticos aí em momentos diferentes da vida reprodutiva dela. É uma paciente que teve uma primeira gestação em que no diagnóstico aí, logo nos primeiros ultrassons, ela descobriu que a bebê dela tinha uma hidrocefalia importante e que ela ia ter que lidar com isso. Então foi feito um preparo, foi muito difícil, mas ela já sabia. Então a bebê dela nasceu mais prematura do que se previa, ela nasceu com 1,1 kg, foi para UTI neonatal, mas ela sabia que essa nenê tinha um prognóstico reservado, depois ela sabia que ela ia passar por cirurgias por conta das válvulas, né, que ela ia ter que colocar. Então, ela teve a oportunidade de ir com essa bebê para casa e tudo mais. Em um momento, essa bebê volta para o hospital com 7 meses para fazer uma troca de válvula. E aí ela tem uma intercorrência nessa cirurgia e vem a óbito, ela não saiu do centro cirúrgico. Então, essa mãe teve que lidar com essa perda dessa bebê. Bom, era um casal que queria muito ter filhos. E aí, 2 anos depois, vamos engravidar novamente. Um casal que tem uma condição socioeconômica, a gente tá falando aqui de uma condição socioeconômica muito boa, tá? Então, esse casal resolve que quer engravidar novamente. Então, eles vão fazer um exame genético, aquele exame de cruzamento genético. Então, eles pagaram aí por volta de entre 8 a 10 mil reais cada um, fizeram o cruzamento genético, e aí veio essa resposta de que tá tudo bem. Olha, não diz nada aqui de que vocês têm aí uma questão de malformação ou alguma questão que a gente possa aí prever. A gente sabe que isso não descarta 100%, né? Mesmo esse exame muito caro, mas já é uma opção aí para quem, né, tem essa condição. Bom, não está descartado 100%, mas chances pequenas, né? Um resultado positivo. Então, vamos engravidar. Fizeram aí toda a preparação para essa gestação, engravidaram, fizeram muitos ultrassons, até aí as 34 semanas do bebê, entre 8 a 10 ultrassons eles fizeram. 3 deles foram com um médico que ele é referência em medicina fetal, ele trabalha na Universidade de Bragança e ele é a nossa referência da região para medicina fetal.
Então, ele fez 3 ultrassons morfológicos bebê normal. Depois, eles foram para Campinas fazer também com uma outra médica, referência em medicina fetal, fizeram um quarto ultrassom. Tudo bem, o bebê estava bem, estava tranquilo, tudo certo. Quando essa mãe está com 34 semanas de gestação, ela tem uma dor e começa com um pouco de sangramento. Vão até o hospital da cidade que eles moram e pedem para ser transferido para o hospital, que é o hospital que eu estou, né? Porque eles já tiveram essa bebê nesse outro hospital e queriam ter a experiência aqui, caso tivesse que nascer prematuro. Bom, o médico diz para eles: vão fazer ultrassom. Se tiver tudo bem, assim, né, der para transferir, a gente vai pôr numa ambulância e vai transferir para o outro hospital, que é onde o pré-natalista dela operava para ela ter o bebê com ele. Fez o ultrassom, esse bebê estava transverso e já estava centralizado em sofrimento. Então, ela entrou para uma cesárea de urgência. Quando ela entra para essa cesárea de urgência, no hospital que ela tá, ela tem uma cesárea muito complicada, em que ela tinha muitas aderências, e esse bebê nasce. E quando esse bebê nasce, que ele sai da barriga aí, se descobrem várias malformações nesse bebê. Então, ele tem características físicas aí de síndrome de Down. Ainda a gente está aguardando o cariótipo, né? Mas ele tem aí uma feição para síndrome de Down. Tem. Os pezinhos são bem pé torto congênito, as mãozinhas são bem tortas. Quando ele foi fazer essa cesárea, ele teve uma fratura bem importante nas pernas, porque ele já mostra aí que tem uma questão, né, óssea, de colágeno e tudo mais, e é um bebê bastante mal formado. A primeira coisa que ela ouve quando ela sai dessa cesárea é: o seu bebê é mal formado e você não pode mais engravidar, porque você teve muitas aderências. Se você engravidar de novo, você tem um risco materno muito grande, né? Então, o que eu quero colocar para vocês é uma mesma paciente que teve esse diagnóstico nos dois momentos, né? É claro, tá sendo muito difícil para ela vivenciar tudo isso e o apoio tem que ser de todos os lados. Mas o quanto também é uma pessoa que tem condições socioeconômicas, que fez todos os exames que podia, também não tem uma garantia daquilo. Muito provavelmente ela possa ter muita, mas ela não tem 100%, porque 100% a gente nunca pode dar, né? Então, como é que fica isso internamente numa mulher que sempre produz esse bebê na cabeça dela, né? Que tem alguma malformação. Então, é uma coisa muito difícil da gente unir aí, né? E o quanto a gente precisa cuidar, né, durante a gestação, porque uma coisa não exime outra, mas com certeza ela receber tudo isso agora, no pós-parto, numa gestação que estava sendo perfeita na cabeça dela, está sendo muito mais difícil do que a anterior. Pode passar. Então, agora, pincelar para vocês, bem rapidamente, que tudo isso que eu estou dizendo, né, desse cuidado gestacional, ele não foi voz da minha cabeça, bem que poderia ter sido, mas não veio assim, né? O pré-natal psicológico, ele foi criado em outubro de 83 por uma psicóloga que se chama Fátima Bortoletti. Ela chamou primeiro de psicoprolapsia da gestação, né? Mas ela mudou para pré-natal psicológico, que fica muito difícil assim a gente se referir, a partir de 2011. Ela começou trabalhando no hospital e foi trazendo isso para os ambulatórios, por ver a importância de todos esses casos que ela foi passando aí, e de quanto essa mulher precisava ser cuidada lá atrás na gestação. Pode passar. Então, a gente vai aí tratar do pré-natal psicológico em 3 momentos, né? A gente vai falar que ele é dividido em parte emocional, consciência corporal e psicoeducação. Emocional, ele vai ser esse cuidado global aí de gestantes, pais, avós, quem é que vai estar perto dessa mulher, né? A gente vai cuidar de todas essas pessoas, porque a rede de apoio é muito importante. A gente vai fazer uma anamnese, vai entender qual é o processo anterior dessa mulher, como eu falei aí para vocês. Ele sempre vai ser personalizado, individualizado. Ele vai trabalhar aí nesse diagnóstico situacional, nessas questões sociais. Vai trabalhar muito a relação conjugal e também a parte da sexualidade, que a gente não pode deixar separado aí das partes gestacionais. Pode passar.
Então, a consciência corporal a gente vai trazer bastante para a gestante, entender esse corpo. Aqui a gente vai pensar muito na parte de violência sexual, né? É uma mulher que já sofreu algum tipo de violência, como é que vai ser para ela parir esse bebê? Seja uma violência aí sexual na infância, na adolescência, na vida adulta, ou uma violência obstétrica que ela sofreu em algum outro parto. Então, a gente vai precisar ressignificar tudo isso. Cuidar então da preparação para esse parto e aqui também desses diagnósticos maternos e da questão de autocuidado. Pode passar. A psicoeducação vem para todo mundo da família também, né? Familiares, amigos, quem é que está junto com essa gestante. Opa, pode voltar um pouquinho. Aí. Então, aqui a gente também vai trazer muito sobre o momento do parto, o período do puerpério, que eu vou pincelar com vocês, a importância do cuidado com a saúde mental do puerpério, que é a saúde mental materna. A gente também já vai falar de amamentação e vai entender aí dessa parte de adesão ao tratamento, né? Vai trabalhar tudo isso ao longo dessa gestação. A preparação para o parto é muito importante. Muitas vezes a gente vai tratar disso como algo que é muito óbvio, porque para nós que estamos inseridos nesse contexto todos os dias, é muito claro que é uma cesárea um parto normal. Mas muitas mulheres, principalmente se a gente for falar de uma vulnerabilidade social, não sabem o que é, né? Então, o que que eu posso esperar de um parto normal? O que é normal, o que não é, né? Até onde eu posso ir, o quanto eu posso esperar, o quanto eu tenho que monitorar, o que que é uma bolsa rota? Eu posso ficar internado por quanto tempo com uma bolsa rota, quanto eu não posso, né? Uma cesárea. Quando é uma indicação absoluta de cesárea? Quando é uma indicação relativa de cesárea? Né? Quando é que eu posso? Então, não, porque eu tenho pressão alta, eu não posso ter parto normal. Porque meu médico falou para mim que eu sou hipertensa, hipertensa não pode ter parto normal. A gente sabe que isso não é real, então a gente precisa trazer isso para a paciente e situar ela dentro da realidade, porque também não adianta ela achar que ela pode esperar até 42 semanas com diabetes gestacional, porque ela não pode, né? Então a gente também tem que situar ela e para que ela possa entender aquilo que é real e aquilo que é irreal daquilo que ela pensa e principalmente hoje, gente, daquilo que ela procura na internet, né? Então, a gente precisa aí orientar isso muito bem, porque dos dois lados a gente tem que ter atenção. Às vezes a paciente chega lá com o seu plano de parto, com uma coisa totalmente fora da realidade daquilo que ela vive, daquilo que ela gesta e daquilo que ela tem do tratamento dela. Então a gente precisa dizer para ela: olha, isso não é possível agora. O que é possível dentro do seu caso é isso, né? Porque às vezes ela tem, sei lá, uma placenta prévia e ela tem que saber que ela tem que ter uma cesárea, né? Então, a gente precisa ir orientando, e trazendo essa clareza para ela. O que eu quero que fique claro aqui na psicoeducação é que o que é óbvio, mas é muito óbvio para um, não é óbvio para o outro, né? Principalmente aí na nossa área da saúde, que a gente vê isso tanto, 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 que isso fica batido, né? Mas é diferente para quem faz 5, 10 partos no dia, para aquela pessoa que é a primeira gestação. Outro dia eu achei muito interessante, eu atendi uma gestante, que ela estava num processo de perda gestacional com 22 semanas, né? O bebezinho dela tinha ido a óbito e ela estava internada para indução do parto. E aí eu fui trabalhando com ela toda essa questão do luto, da perda gestacional, da despedida desse bebê. No hospital que eu trabalho, a gente faz a caixinha de memórias, faz um cartão com o carimbo do pezinho para ela levar e tudo mais. E ela estava para ter esse parto à noite com o plantão noturno. Eu falei para ela, olha, eu vou deixar um cartão para as meninas carimbarem o pé, né? Você vai poder ver o seu bebê, enfim, a gente foi fazendo todo esse trabalho. E aí eu falei para ela, ela falou, o que que tem nesse cartão? Ela me perguntou. Eu falei, nesse cartão a gente tem uma mensagem, tem todas as questões do seu bebê. Então tem o pezinho, né? Tem o horário que vai nascer, tem todas as memórias que você tem ali de um parto, vão estar nesse cartão. E tem um espaço para a gente carimbar o pezinho do seu bebê. Bom, para mim é óbvio, um bebê de 22 semanas, a gente sabe que é um bebê que ele é formado, não sei, lógico, contando numa malformação, mas eu tava pensando num bebê que não tinha uma malformação. Então, depois da gente conversar há muito tempo, ela falou assim: eu posso te perguntar uma coisa? Eu já quis perguntar isso, mas eu não tive coragem de perguntar isso para mais ninguém. Falei, pode perguntar o que você quiser. E ela me perguntou assim:
É que a minha gestação não tá completa, né? Eu tô com 22 semanas. Eu queria saber se meu bebezinho vai ter o pé para você poder carimbar, né? Então, é algo que é muito óbvio para nós, né? Com 22 semanas, se eu não tenho uma malformação que compromete isso, eu tenho um bebê totalmente formado. Mas para ela, que era a primeira gestação, eu não tinha ideia, né? Então é algo singelo, mas que a gente tem que colocar na cabeça de que as coisas, mesmo as coisas muito óbvias, não são óbvias. Pode passar. Bom, então o pré-natal psicológico. é, Quando é que é o término dele? A gente fala que as pacientes que a gente acompanha no ambulatório, aí, o ideal é que o término seja até 1 ano do bebê, porque a gente fala que 1 ano do bebê é quando o bebê põe o pé no chão e ele vai caminhar aí com as próprias pernas, né? Então é quando ele se desvincula mais dessa mãe ou de quem está cumprindo a função desse agente materno e ele vai começar aí a sua caminhada. Mas muitas vezes a gente sabe que isso não é possível. Então, minimamente que a gente acompanhe essa mãe até pelo menos esses 3 meses após o parto. Quando a gente tem uma realidade bacana, a gente tem um consultório, né? A gente vai, faz consulta na casa dessa mulher, acompanha muitas vezes no processo de parto dessa mulher. A gente pode acompanhar durante o processo de parto, já acompanhei muitos partos com as minhas pacientes, né? Então a gente vai acompanhando aí o quanto mais a gente conseguir. Quando não é possível, muitas das minhas pacientes, olhando para o alto risco, eu vou acompanhando elas todo esse processo na UTI neonatal, né? Que ficam aí bastante tempo. Então, por que que a gente faz todo esse acompanhamento? Por uma questão de informação, né? O quanto de informação a gente pode dar para essa mulher e auxiliar eu falo, na decodificação das informações, né? Porque às vezes ela não entendeu muitas coisas e a gente vai ter que explicar. Então, na humanização desse processo gravídico puerperal, a gente vai prevenir muita questão de depressão pós-parto, infanticídio, melhora na qualidade de vida, né, no impacto do desenvolvimento infantil, aí principalmente. Pode passar. Então, gente, eu não sei se isso é muito óbvio para todos ou não, mas eu vou pincelar rapidamente o puerpério, né? Que é esse período pós-parto que vai durar aí 8 semanas depois do nascimento do bebê. A gente falou muito de gestação até aqui, mas se eu tenho todas essas questões aí que o meu bebê me trouxe numa malformação fetal ou num diagnóstico aí de uma gestação de alto risco, eu vou digerir tudo isso quando? Quando é que eu vou olhar para o bebê? Quando é que eu vou saber, ufa, né, meu bebê nasceu, meu destro voltou ao normal, minha pressão ficou tranquila e agora eu posso respirar, né? Não tenho mais, eu não corro mais risco também, mesmo que meu bebê esteja ok. É nesse período aqui do puerpério, em que a gente vai ter essas transformações corporais, sociais e emocionais muito grande. Então, aqui, como eu falei para vocês, é a parte mais vulnerável da vida da mulher. Eu mexi com hormônio, eu mexi com emoção, não tem jeito. E a gente sabe que aqui é um turbilhão de coisas. Para a gente ter uma referência um pouco mais da parte emocional, hoje a gente já estuda o processo do puerpério em mães adotantes. Então, mulheres que não sofreram aí o processo de parir o bebê, mas quando elas têm esse novo ser na vida dela, a gente já tem reações puerperais nessas mulheres que não pariram, mas que estão aí com esse bebê de frente para elas, ou com essa criança de frente para elas, e elas vão ter que lidar com isso. Então, a gente já estuda hoje o puerpério em mães que não pariram. Então, quando a gente tem as que pariram, a gente vai duplicar aí as questões, né? Hoje eu participo de um grupo, um dos hospitais que eu trabalho, tem um grupo muito bacana, que é um grupo de alta, né? Um grupo do RN, que a gente chama. Então, todas as mães da semana que pariram vão na outra semana para o grupo, é um grupo semanal. Então, lá nesse grupo, quem que está presente nesse grupo? Então, sou eu que começo falando sobre essa parte aqui. Depois a gente tem uma enfermeira, que ela vai falar da parte de primeiros cuidados do bebê, mas principalmente da amamentação, que é o maior desafio que a gente tem no puerpério, né? Depois a gente tem um pediatra que fala também. A gente pesa todos esses bebês, faz um primeiro exame e eles fazem também já teste do pezinho, teste da orelhinha. E a gente faz essa orientação emocional, né? E da parte aí de amamentação, pós-parto, cuidado com a mulher e com esse bebê. A gente tem resultados muito bacanas com esse grupo. Esse grupo já diminuiu pra gente reinternação por mastite,
Não tem mais nenhuma, assim, vou falar nenhuma, mas nos últimos 4 anos a gente teve 2 reinternações para drenagem de mastite, a gente não tem mais. A gente não tem mais reinternação, quase nenhuma, por inflamação, né, e infecção do coto umbilical, também nos últimos anos. A gente diminuiu internação por icterícia de baixa ingesta de leite materno. A gente conseguiu diminuir muita internação, teve resultados muito positivos aí com esse grupo. E muitas vezes, o que que a gente vai diagnosticar nesse grupo? Que é a parte emocional que está impedindo as outras coisas, principalmente no puerpério, quando a gente vai falar de amamentação e de cuidado com esse bebê. Porque eu preciso saber como foi essa gestação para entender como é que é o cuidado desse bebê, né? E como é que é o cuidado dessa mãe. Então, tem dado muito resultado positivo, assim, tem sido muito legal. As mães da NEL também, quando tem alta, vão para esse grupo, e aí a gente vai pesando esses prematurinhos aí, às vezes elas são as mães que voltam 2 a 3 semanas até tudo engrenar e conseguir passar com o pediatra. Então, aqui eu vou pincelar só, tá, gente? Depois, se vocês tiverem dúvida, a gente fala mais. Pode passar. Então, o Baby Blues. O Baby Blues é esse puerpério mais intenso que a gente vai ter nas mulheres. Vejam que ele vai acontecer de 70% a 80% das mulheres no pós-parto. Então, a maioria delas vai ficar com esse puerpério mais acentuado. Que a gente vai ter irritabilidade, choro sem motivo, ansiedade, essa fadiga e esse cansaço de todo esse momento pós-parto. Ele vai durar até 2 semanas aí depois que a mãe pariu o bebê. E o pico vai ser entre o terceiro e o sexto dia de nascimento dele. É natural, é esperado, como eu disse, acontece na maioria das mulheres, e ele tende a melhorar, assim como o puerpério com essas adaptações. Poxa, a amamentação vai engrenando, eu tenho ajuda, vou vendo que eu vou dar conta, então isso tende a se normalizar com o ajuste das questões da rotina e dessa parte hormonal e emocional. Pode passar. Já a depressão pós-parto, ela vai acontecer entre 10 a 15% das mulheres. Vejam que é uma taxa muito menor, né? Aí a gente vai ter uma incapacidade de cuidar do bebê, ela vai terceirizar muito isso, porque ela vai acabar não tendo interesse, um estresse muito grande e vai gerar um sentimento de culpa muito grande, né? A gente vai ter transtorno do sono, dependência, tristeza, aquilo que a gente tem da depressão, que a gente já conhece, a gente vai estar aqui com isso no puerpério. Mas ele vai aparecer mais tardiamente. Então, quando a gente vê aquela mulher que 1 semana depois do parto tá chorando, tá se sentindo culpada, não consegue lidar com aquilo, aquilo é dentro do normal, é o que a gente tem de esperado, né? Mas a gente vai pensar nesses sintomas que não melhoram. Então, eu tenho uma mulher ali, 1 mês pós-parto, o bebezinho dela tá fazendo 1 mês, e isso continua muito intenso. Então, aí a gente pode estar pensando numa depressão pós-parto. E a gente vai olhar também para o que que ela trouxe com ela. Então, uma mulher que já teve depressão, já teve ansiedade, qual é o histórico de saúde mental também vai impactar muito aqui, né? E aí precisa, sim, de um cuidado especializado. Pode passar. A psicose puerperal, eu não sei se vocês já tiveram contato com algum caso, né? Um pouco mais raro, então, 1 a 2 mulheres a cada 1.000 mulheres. Então, ele vai ser tudo isso muito acentuado, com sintomas psicóticos. A gente pode ter delírio, alucinação, um comportamento que vai ser desorganizado ou também pode ser catatônico, né? Aqui, ele pode se apresentar já mais no início de uma forma psicótica, até também no parto, né? A gente tem aquele período do parto ali, do expulsivo, que a gente fala que a mulher vai para a partolândia, né? O que que é isso? Ela se desconecta e vai para um lugar, mas ela volta, né? Aqui, muitas vezes, a gente pode ter sintoma psicótico que não volta depois do momento do parto. E aí, isso muitas vezes vai estar ligado a, muitas vezes, parte de violência, né? Violência sexual, né? Violência doméstica que acontece aqui. Eu tive uma paciente que ela pariu, ela conseguiu, né? Pariu. Essa foi uma paciente hospitalar. Mas depois a gente teve que fazer um afastamento dela com o bebê para um tratamento psiquiátrico, porque toda vez que ela amamentava esse bebê, ela tinha alucinação com um agressor, que ela sofreu várias agressões sexuais durante a adolescência. Então, toda vez que ela amamentava o bebê, ela via e ouvia o agressor. Então, ela tinha vontade de jogar o bebê longe. Então, a gente precisou separar essa mãe desse bebê, fazer uma internação psiquiátrica, cuidar dessa mãe para que isso pudesse depois ser reavaliado, para que tivesse um retorno aí. E aqui ela estava
ainda internada, né, pós-parto. Então, a gente já teve um sintoma aí muito no início, mas isso pode se alongar um pouquinho mais também. Pode passar. Então, quais gestantes precisariam fazer, né, o pré-natal psicológico? Todas, né? Porque todas elas, seja baixo risco e principalmente alto risco, toda mulher vai passar por essas questões hormonais, vai passar, né, por esse período de oscilação, né, de sentimentos. Então, seria ideal que todas as mulheres pudessem fazer aí o pré-natal psicológico para que elas tivessem um puerpério mais tranquilo, apresentassem um mundo com mais qualidade para esses bebês, pensando que aí elas vão estar desenvolvendo também a saúde mental desses novos seres que estão chegando. Principalmente, a gente vai pensar em quais? Nas que têm um mau passado obstétrico, têm alguma complicação, tiveram, né, alguma complicação em partos anteriores, tiveram óbitos neonatais, ou prematuridade na gestação anterior, tem um histórico psiquiátrico e tem um histórico de violência doméstica. Eu enfatizo bastante, vocês vão ouvir bastante eu falando dessa parte de violência doméstica, porque a gente recebe muito violência doméstica que vai aparecer muito de uma linha muito tênue aí no processo gravídico puerperal. Então, às vezes eu tenho uma mulher em que o bebê que ela está esperando, ele é fruto de uma violência doméstica, muitas vezes do próprio parceiro, às vezes é uma relação com o marido, mas é um bebê fruto de um abuso, ou é uma mulher que não queria engravidar e, né, e sofreu esse abuso do parceiro, ou é uma mulher que sofre violência doméstica, então ela apanha fisicamente do marido, ou ela sofre uma violência emocional, e a gente sabe que a ansiedade ela vai desencadear muitos partos prematuros, então também é uma coisa que a gente tem que olhar com bastante cuidado aqui. Pode passar. Bom, o encaminhamento do pré-natal psicológico, o ideal é que ele seja feito para uma psicóloga perinatal que tenha esse tipo de formação, porque além de uma psicóloga que vai trabalhar as questões emocionais, da qual ela já tem base na formação dela, né, ela tem que compreender as questões, as condições clínicas e obstétricas. Ela tem que entender e conhecer essa psicodinâmica da gravidez. Por quê? É claro que eu não vou explicar para a mulher o diagnóstico dela, por exemplo, de um diabetes gestacional ou ali de uma malformação fetal. Mas eu preciso entender disso para poder situar essa mulher. Porque se eu sou uma pessoa que não sei nada sobre isso, como é que eu vou orientar sem conhecer? Então, eu tive que estudar muito essa parte, né, dos diagnósticos maternos e fetais para poder trazer para minhas pacientes um pouco mais daquilo que é real, né? Porque eu preciso dizer para ela, né, dos riscos que ela tem, eu preciso situar ela, eu preciso conscientizar ela também tendo essa consciência. Então, o ideal é que ele seja feito por uma psicóloga perinatal. Então, ela também precisa reconhecer as formas de enfrentamento, né, e as necessidades que o ciclo gravídico puerperal vai trazer. Pode passar. Gente, é isso. Falei pra caramba, né? Então, vou abrir para vocês perguntas, questionamentos, para a gente poder conversar um pouquinho. Fui passando aí também mais rápido para não ficar tão longo, e também falei demais. A gente está aqui para agradecer. Queria agradecer muito a você, ela foi muito legal. A gente está com dúvida, inclusive eu tenho uma dúvida mulher também. Gente, se mais alguém tiver, pode falar ou mandar no chat que a gente lê. Isso, bora lá. Você pode falar a sua primeiro. A minha é se você notou se tem mais incidência nas gestantes que são de primeira viagem do baby blues ou da depressão pós-parto. Se você notou que aparece mais em gestantes que são primigestas ou não, não tem nada a ver. A gente vai ver aí, pensando na literatura que a gente tem, né? O que vai influenciar mais para essa parte de baby blues e depressão pós-parto vai ser é, questões de saúde mental anteriores, então, maior prevalência nas mulheres que têm histórico de depressão e ansiedade. Então, a gente já tem aí um fator de risco para essa parte de baby blues, principalmente para a depressão pós-parto, pensando que o baby blues é algo que é mais passageiro. Se a gente for pensar em algo mais cronificado, a gente vai pensar nessa parte da depressão pós-parto, né?
e todas as questões que podem ter acontecido ao longo da gestação. Às vezes é uma mulher primigesta, mas ela sofreu ali uma violência obstétrica no parto, ou o bebê dela nasceu prematuro e é a primeira gestação, ela tem mais risco de ter baby blues, né? Já a depressão pós-parto, a gente vai pensar nesse histórico e em tudo que ela viveu na gestação. Então, por exemplo, é, esse histórico, né, de saúde mental, depressão e ansiedade anterior à gestação, violência doméstica também é um fator, né, qualquer tipo de violência dessa mulher é um fator, falta de rede de apoio também, né, é um fator de risco, entre outros, mas acho que esses três são os principais que a gente vai ter. Show, obrigada. Aquela hora que você estava falando, é porque eu também não sabia se eu ia interromper. Você estava falando Imagina. sobre a expectativa da gestação, a gestação que é verdadeira, que é real e a gestação que a gestante imagina. Uhum, Aconteceu uma situação muito, tipo assim, a gente ficou meio sem saber o que fazer. A gente acompanha o serviço de ultrassom daqui do hospital e às vezes a gente pega um ultrassom obstétrico. E aí era uma gestante muito novinha e que ela queria saber o sexo do bebê. E aí a gente falou pra ela, só que assim, ela ficou extremamente decepcionada e ficou um climão, porque a gente não sabia o que fazer. E aí uhum. ficou um silêncio na sala e ela só foi embora. E a gente ficou tipo, meu Deus, o que que era pra gente ter É. falado pra ela? Sabe? Não, Isso é é. uma dúvida constante. Na verdade, vocês vão falar o que ela perguntou, né? Eu falo que o melhor acolhimento é aquele que a gente só está disposto a escutar, né? Porque muitas vezes, na hora de acolher, a gente vai acabar falando, né? Quando a gente não tem um embasamento para isso, a gente vai acabar falando coisa que não deve, né? Então, às vezes, quando a gente não sabe o que dizer, é melhor a gente não dizer, né? Esse é o melhor acolhimento possível, né? Porque isso é uma questão muito grande, né? O sexo do bebê é uma coisa que pega muito. Às vezes a mulher que diz, não, eu vou ter uma menina. Então, mas a gente não sabe se você vai ter uma menina. Não, eu vou. E às vezes quando a gente faz, quando vocês vão fazer ultrassom, nossa, a paciente chega, fala, ai, é menina mesmo. Eu falo, nossa, que bom, né? Obrigada, temos um ponto a menos aí para trabalhar. Porque é uma frustração muito grande. E aí sim a gente vai ter que trabalhar o que é que a gente vai fazer com esse bebê que se apresentou, porque ele tá aí, né? O que você vai fazer com ele é uma escolha de vida, né? Mas esse bebê tá aí. Então a gente vai precisar ressignificar essa gestação que não veio de acordo com aquilo que você quer. E eu acho que a gestação, o processo maternar, né, no geral, ele vai mostrar o quanto as pessoas não estão no controle das coisas, né? Então, isso é muito importante. Mas mostrar que ela não está no controle é sempre uma boa opção ali, né? Para isso. Mas fazer com que ela aceite ali no ultrassom, vocês não vão conseguir. Você quer mesmo saber? Quero. Ah, o que que você espera que seja? Às vezes perguntar antes ajuda. Ah, eu espero que seja uma menina. E se for um menino, né? Então, porque assim, tá parecendo que tem bastante chance, né? Vamos ver, tal. Mas muitas vezes ela vai ter que se acolher primeiro, porque nada do que vocês disserem vai ser acolhedor, né? Porque vocês não vão poder entregar para ela o que ela quer. E aí é uma frustração que ela vai ter que trabalhar com ela mesma, né? Vai ter que ir reorganizando isso. Então, é bem difícil mesmo, mas é uma coisa que parece simples, mas que pega bem mesmo. A minha dúvida é ser mais ou menos, eu acho que respondeu, mas é porque é bem complexa mesmo. Não tem muito a ver com o sexo de bebê e tal, mas vai na mesma linha da pergunta da Muriel. Eu fico muito na dúvida em como conduzir uma situação que, tipo assim, a gravidez é indesejada, a gente está atendendo a paciente por algum outro motivo, tipo, algum outro problema de saúde. E aí, como que a gente contorna essa situação e não faz ficar um climão, sabe? Um clima desagradável. Já, Sim. a gente fica com medo disso Para isso acontecer. vocês E vai acontecer, muito provavelmente. Para isso vocês vão ter que entender um pouco dessa história dessa mulher, né? Porque também é uma coisa que não dá pra gente generalizar. É uma mulher que é Sim. uma gravidez indesejada, mas ela vai ficar com o bebê? Ela sabe que ela pode não ficar com o bebê? Uhum. Porque às vezes a gente tem medo de dizer isso pra ela, mas é um direito dela, né? Uhum. Então, ah, eu não quero esse bebê, eu não queria gestação, agora eu tô grávida, o que que eu vou fazer com isso? Olha, seu bebê tá aí. Essa é a opção que a gente tem hoje, dentro da lei que permite a gente cuidar de vocês, né? Então, seu bebê não tem nenhuma malformação, vamos dizer, né? Seu bebê tá bem e a gente vai precisar levar essa gestação, né? Hoje a gente sabe que a gente é o que permite a gente fazer. Então, você tem a opção de não ficar com seu bebê. Isso é uma opção para você?
Porque aí no pré-natal a gente já vai ter que trabalhar isso. Não, nossa, eu não sabia, eu posso não querer meu bebê? Pode. Você vai levar sua gestação. Quando seu bebê nascer, é, a assistência social do seu município tem que estar ciente, tem que estar combinado, né, com o berçário ali de UTI neonatal do seu hospital, que o bebê vai ficar lá até ele ser recolhido para um serviço de assistência. É, eu não vou mais colocar o coração do bebê para bater enquanto você faz ultrassom, a gente vai tratar como qualquer outro tipo de coisa que você esteja fazendo, né? Eu não vou te contar o sexo, você não precisa levar o ultrassom com imagem para casa se você não quiser. Isso pode ser consultado de outra forma, né? Você não precisa dar um nome. Você não precisa ter né, ali um contato. Quando o bebê nascer, você vai ficar numa ala cirúrgica, por exemplo, e não vai ficar numa área materno-infantil. Então, isso são questões que podem ser combinadas previamente. É fácil isso? Não, eu já acompanhei casos assim, né? E é muito complicado porque é alguém dentro de você e isso é muito complicado, né? É uma linha muito tênue, mas é uma proposta que pode ser oferecida para essa mulher dentro daquilo que a gente pode trabalhar com as leis que a gente tem e que não favorecem a mulher em nada, né? Então, assim, é o que a gente pode fazer. Mas a gente entender por que que essa gestação indesejada é importante. Ah, eu não queria esse bebê. Você não queria por quê? Né? O que aconteceu? Você quer dizer? Porque às vezes é uma mulher que sofre violência, né? Então, ela sabe que ela vai continuar apanhando e que ela vai ser um risco maior ainda para esse bebê. Então, a gente pode oferecer uma proteção social para essa mulher também. Então, acho que varia muito, mas isso vai do contexto daquilo que ela te disser, sabe? Muito obrigada. Imagina. Deixaram dúvidas aqui no chat, deixa eu só ler aqui. A gente não fazia Ah, ideia, inclusive, que isso Eu não sabia que podia. tinha essa opção, tipo, em lugar cirúrgico sim, sem ser de maternidade, não sabia dessas opções. E tem, que você sim, podia propor, né? Informar. Nossa, eu não fazia ideia. sim, A sim. Ana botou assim. Eu tenho uma dúvida sobre os estudos com as mães que adotaram, se também acontece o baby blues com elas. Pode acontecer, pode acontecer. A gente vai pensar, por exemplo, uma mãe, principalmente quando ela adota um bebê, né? Um bebê pequeno que tem a mesma demanda desse bebê pequeno, né? Que vai demandar. E o puerpério diz sobre essa demanda. Se a gente pensar na parte fisiológica mesmo, né? O bebê ele tem que acordar você tem que acordar a cada 2, 3 horas para amamentar esse bebê, seja no seio ou não. Então, você não vai ter a qualidade de sono profundo que é necessário. Ou seja, você vai liberar mais cortisol, então você vai ter o hormônio do estresse imperando ali, né? Então, isso já traz um risco para essa mulher ter mais irritação, para essa mulher que talvez já tenha uma ansiedade anterior. Qual é a história dessa mulher que adotou? Uma mulher que adotou, ela nunca vem numa história sozinha, né? Porque ou ela não conseguiu engravidar, ou o parceiro não pode engravidar, ou ela tem diversas perdas anteriores, agora ela adotou, ou ela já tem filhos e esse é um novo desejo, ou ela nunca quis, eu quero ser mãe, mas eu não quero gestar, então eu vou, né, só ter esse bebê. Então tudo vai muito da história, daquilo que a gente vai entender dessa mulher, né? Obrigada mais uma vez, Mariana. Era só isso mesmo, o resto eram só comentários sobre o que a Maria tinha falado. Dúvida Tá era só bom, uma. Mas é legal. isso, a gente queria agradecer muito a sua atenção, o carinho que você teve também comigo quando eu estava conversando com você no Imagina, WhatsApp. A imagina. aula foi muito boa, a gente gostou muito. E é isso. É isso. Mandarei mais Obrigada, mensagens meninas. para você, porque já temos outros Ah, e-mails que temos que É, pegar, inclusive sobre isso que eu falei. Então, a gente passou a sua aula combinado. falando, ai, tá vamos bom? pedir aula disso. Combinado, a gente pode combinar assim. Desculpa por ter mudado a data, foi super Não, corrido sem aí essas problema. A últimas gente sabe que é semanas. corrido mesmo, não tem problema. Não, mas foi muito bom estar com vocês. Obrigada Obrigada. pela Obrigada. oportunidade e um prazer conhecer todos. Prazer. Eu vou tentar Aproveitar para gravar. agradecer o senhor. Ih, professor. Eu queria agradecer o senhor por ter cedido a sala do Zoom e ter estado aqui com a gente. Tá, professor? Obrigada, professor. Eu vou gravar e vou botar no YouTube e depois dou para vocês o link. Tá bom? Tá Tá bom. bom. Um abraço. Obrigada, Obrigada. viu? Tchau, Tchau, obrigada. tchau, gente. Boa noite. Tchau.